aluno, estamos de volta. E aí, colocou toda essa matéria em ordem? Organizou toda a informação recebida? Não vamos brincar. Disciplina, organização, palavras que fazem diferenças. Atenção para essa informação. Saiba que as palavras denotativas são especiais. Por que especiais? No comum, elas são retiradas do contexto sem agressão semântica. Só podem ser classificadas como advérbios. As palavras denotativas só podem ser classificadas como advérbios se obedecer a essa condição. Se modificarem verbos, adjetivos ou outros advérbios ou orações. Então, nem sempre a palavra denotativa vai ser classificada, ou elas serão classificadas, as palavras denotativas, como advérbios. Precisamos dos mesmos comportamentos. Consequência e conclusão, circunstâncias bem cobradas, muito cobradas. O consumo aumentou e, conseguintemente, a produção e as vendas subiram. Observação. Conheça algumas locuções adverbiais alencadas por Otto Moacir Garcia, um papa da língua portuguesa, que atuam como conectivos indicando conclusão. Dessa forma, dessa maneira, desse modo. Certos advérbios arcaicos já não estão usados, muito academicistas, que podem funcionar como conectivos. Tem valor conclusivo, como desarte e destarde. Arcaicos, mais uma vez, não são usados nos nossos dias, nas nossas comunicações diárias. Palavras e locuções denotativas. Vamos eliminar essa dúvida agora? Apesar de se parecerem com advérbios, é tradição gramatical de José Oiticica tomar as palavras denotativas como diferente dos advérbios. No entanto, há uma divergência absurda entre os gramáticos sobre onde encaixar esse pacote, entre os advérbios ou entre as palavras denotativas. E a interrogação continua. De uma coisa não podemos discordar. Tradicionalmente, o advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio ou uma oração inteira. Já conversamos sobre isto. Logo, não se pode considerar sensato encarar sempre a palavra só, por exemplo, como advérbio. Essa só poderá ser advérbio se seguir a mesma batida metodológica. Só ele explicou a matéria. Note que só modifica ele, logo não pode ser advérbio, mas sim uma palavra denotativa. Ficou claro isso? Ele só explicou a matéria. Note que só modifica o verbo, logo tem sim a classe gramatical de advérbio garantida. Conheça as palavras e locuções denotativas. Agora, há uma lista de palavras com esta classificação, palavra ou locução denotativa. Conheça as principais. Designação. Serve para apresentar um ser ou um fato de modo repentino, inesperado ou entusiástico. Eis-me aqui, envia-me. Exclusão. Exclui-se uma ideia, realçando outra. Apenas, salvo, só, somente, exceto, exclusive, afora, senão, menos, sequer, nem mesmo. Exemplo, tudo tem limite, exceto o meu amor por você. Observação. A maioria dos gramáticos consideram salvo, exceto, exclusive, afora, senão e menos como preposições acidentais quando introduzem locuções adverbiais. Salvo
Aquela canção, todo o repertório do DVD ao vivo chamou a atenção do grande público. Inclusão. Da ideia de adição, introduzindo no discurso o julgamento do enunciador. Até, inclusive, mesmo, também, ademais. Exemplo, até o chefe da sessão notou minha inquietude. Observação. Para que classifiquemos um vocábulo ou para que entendamos o seu sentido, já é sabido que tudo depende do contexto. Depende do contexto, esse é soberano. Por exemplo, o até do exemplo anterior difere quanto ao sentido deste que está aqui nesse slide. O chefe da sessão notou até minha inquietude. Você percebeu? Perceba que o sentido não é definitivamente o mesmo. No exemplo fora desta observação, o sentido é que mais de uma pessoa notou a inquietude. Nesta frase, com o até deslocado, o chefe notou, além de outros sentimentos, a inquietude. Muda, meu aluno, muda. E essa mudança, ela é cobrada. Observação, não confunda até palavra denotativa de inclusão ou advérbio de inclusão, dependendo do contexto, com preposição. Semântica explicativa. Apresenta um esclarecimento para que não haja dúvida. Isto é, ou melhor, por exemplo, a saber, ou seja, quais sejam. Você percebeu que são locuções que trazem para uma retificação, uma correção? Observe, este é um fato comum, a saber, todo professor é humano. Realce, também chamada de partícula expletiva, serve para realçar, enfatizar determinados seres ou ideias. Cá, lá, é que, ora, sobretudo, exemplo. Eu é que sou mais eu. Veja lá o que vai fazer. Observação. Alguns advérbios podem vir acompanhados da palavra denotativa de realce que. Como o próprio nome sugere, tal partícula serve para, tão somente, enfatizar o termo ou a expressão adverbial. Isto é muito importante, porque é um vocábulo considerado camaleão, múltiplas faces. Esse que pode ser pronome relativo, conjunção integrante, conjunção causal, explicativa, partícula expletiva. E a expletiva, você não errará. Se é expletiva, ela poderá ser retirada sem comprometimento para a logicidade do texto. Certamente que ela vai passar. Certamente ela vai passar. Com certeza que ela vai passar. Com certeza ela vai passar. Quase que ela não passa. Quase ela não passa. E, como toda boa palavra expletiva, o que pode ser retirado da frase sem prejuízo sintático ou semântico é aquele vocábulo que pode ser retirado sem comprometer a logicidade. Retificação, que está ligada à correção. Expressa normalmente correção para introduzir determinado argumento inclusivo. Aliás, ou melhor, ou antes, isto é, digo, perdão. Olha que interessante, né? São palavras ou locuções que denotam e denotam retificação. Faça silêncio, ou melhor, fale mais baixo. A palavra aliás não fica atrás, ela também merece atenção especial. A palavra aliás é bem interessante, pois introduz argumentos.
Veja o que diz o sábio. Número 1. Ou melhor, quer dizer, digo, os pecados capitais são 8, aliás, 7. Então, primeiro eu trago o significado e depois o exemplo. Número 2. A propósito, na verdade, olha como ela é dinâmica, né? Nunca mais ousei repetir essa experiência, aliás, inúteis. Então, eu mudei a semântica, que ora era digo para na verdade. Mudei a intenção. Terceira, preste atenção na terceira argumentação. De outra forma, já temos uma nova roupagem. Ganhou na loteria. Aliás, não teria enriquecido sem esse pequeno detalhe. Observe, tanto para retificar ou averiguar uma informação, como para confirmá-la ou aperfeiçoá-la. Beleza? Vamos continuar? Variação de grau. Pronto. Chega um momento bom para você entender definitivamente que o advérbio, apesar de ser sim uma classe gramatical invariável, essa classe ela pode sofrer essa variação em grau. Mas observe que isso não é de qualquer maneira. Há critério, há critério. O advérbio é intensificado. O advérbio é intensificado por outro advérbio ou por um afixo. Afixo é a presença de sufixo ou prefixo. São dois tipos, o comparativo e o superlativo. O comparativo pode ser de, vamos pausar isso aí. Você já estudou o adjetivo e vimos que o adjetivo poderá ser comparativo, poderá ser superlativo também. Mas eu peço um foco especial por se tratar de advérbio, classe gramatical invariável, mas que há variação de grau para esse advérbio. Mais uma vez, o advérbio é intensificado, logo isso é grau, por outro advérbio ou por um afixo. E são dois os caminhos, ou por comparação ou pelo superlativo. Se for comparação, vamos nós. O comparativo pode ser de igualdade, superioridade e inferioridade. Só há essas três relações. Comparativo de igualdade. Aquela menina escreve tão depressa quanto como eu. Esse tão depressa intensifica. Superioridade. Aquela menina escreve mais depressa do que eu. O mais intensifica. Inferioridade. Aquela menina escreve menos depressa do que eu. O menos intensifica. Então, a variação de grau para o advérbio é aquela que imprime intensidade e só poderá ocorrer em dois quadrados, comparativo e superlativo. Vamos continuar? Observação. Os advérbios bem e mal, no grau comparativo de superioridade, ficam melhor e pior. Então, bem fica melhor e mal fica pior. Aquela menina escreve melhor do que eu. Aquela menina escreve pior do que eu. O grau superlativo pode ser apenas absoluto, mas lembre, o absoluto se subdivide em sintético ou analítico. Quando ele é sintético, quando ele recorre ao sufixo. Importantíssimo. Quando ele é analítico, quando ele recorre a um advérbio de intensidade. Muito inteligente. Sintético, o uso de sufixo íssimo ou issimamente. Ele estava muitíssimo bêbado. Cláudia, isso pode? Pode. No exemplo, eu apresentei o sintético de um adjetivo. Olha lá, o superlativo sintético de um advérbio muito bêbado. Muito é um advérbio de
intensidade. Mas eu quero marcar mais, quero enfatizar mais. Eu não vou usar muito, eu vou falar muitíssimo, que é a condição máxima do nosso idioma, o superlativo. Ele acordou apressadissimamente, difícil até para ler, né? Apressadissimamente. Olha o mente aí, criando um advérbio. Agora, preste atenção, essas duas construções são oficiais. Eu não posso banalizar a flexão de grau de um advérbio. Eu preciso conhecer para não errar. E o analítico, Cláudia? Uso de advérbio de intensidade modificando um outro advérbio sem sufixo. Sufixo só no sintético. Eu corri muito bem na prova. Olha lá, o muito modificando outro advérbio. Um de intensidade modificando um de modo. Ela corre bem mal. Continua. Um advérbio modificando um outro advérbio. Então, quando isso acontecer, você já sabe, trata-se de uma variação de grau. E, neste caso, é o analítico. Superlativo, absoluto, analítico. Cuidado, lá vem o cuidado. E olha, é exatamente esse momento cuidado que é interessante, porque é nesse momento que a prova aparece. Os advérbios bem e mal, no grau superlativo absoluto sintético, aquele que usa, né, o sufixo, viram ótimo e péssimo. É para memorizar? Já foi. Tem de memorizar. Bem vira ótimo, mal vira péssimo. Cláudia, e sufixo? É caso especial. Você vai ter de memorizar essa tabelinha. Bem vira ótimo, mal vira péssimo. Eu corri ótimo naquela prova. Eu corri otimamente naquela prova. Ela corre péssimo. Ela corre pessimamente. Segunda informação, existe também o grau superlativo intensivo. Meu Deus, meu aluno, calma. Não é difícil, você já ouviu falar. Grau superlativo intensivo que expressa os limites da possibilidade cuja estrutura fixa é. Você viu? Há uma estrutura fixa. Decorou, ganhou. O mais ou o menos ou o melhor ou o pior mais o advérbio. Expressão de possibilidade. Chegaremos o mais rapidamente possível. O que está cristalizado, o mais e o possível. O advérbio você vai mudando. O mais rapidamente possível ou o mais rapidamente que pudermos. Terceira observação. Antes de particípios ou adjetivos, mais bem ou melhor e mais mal ou pior são formas que podem ser usadas de acordo com renomados gramáticos. Esta casa é mais bem mobiliada que a outra, ou esta casa é melhor mobiliada que a outra. As duas formas oficiais. Estes alunos são mais mal educados que aqueles, ou estes alunos são pior educados que aqueles. No entanto, lá vem a diversidade, lá vem a diversidade. No entanto, a vastíssima maioria dos gramáticos e das bancas repudiam a visão. E sabem por quê? Sabe por quê? Dizendo que a forma culta é tão somente esta. Só se usa mais bem ou mais mal antes de particípios ou adjetivos. E ponto final. É para decorar? É para decorar. Mas olha, boa flexibilidade. Porque se aqueles deuses da língua portuguesa já falaram amém para estas construções, cuidado com a linha de pensamento do professor que organizou essa prova. Esta casa é mais bem imobiliada que a outra. Estes alunos são mais mal educados que aqueles. Aí, meu aluno, guarde a informação, use o bom senso e conte com a sorte. Quarta informação.
Se não forem seguidos de participe ou adjetivo, usa-se melhor ou pior apenas. Então, ninguém me conhece melhor que minha mãe. Ninguém me conhece mais bem que minha mãe. Errado pela corrente majoritária. Muito bem, meu aluno, vimos as informações mais importantes sobre a classe gramatical advérbio nesse momento. Há mais para conversar, Cláudia? Há informações tão importantes quanto essas que nós já vimos. Só que vamos para uma pausa e no próximo bloco nós vamos fechar a base teórica. Por quê? Porque os exercícios precisam aparecer. É na hora da prática que você consegue se autoavaliar e responder a essa pergunta. Será que eu já estou pronto para resolver qualquer desafio com relação à classe gramatical advérbio? Meu aluno, esse trabalho é uma parceria. Agora, o sucesso você é que vai alcançar. É muito importante que você tenha a medida certa dos seus estudos, dos seus desafios e das dificuldades. Não negligenciar com nenhum desses momentos. Se a aula assistida ainda não foi dominada, você já sabe, tende a assistir a esta aula mais vezes. Se o exercício executado ainda não foi compreendido, você já sabe, tende a refazer esse exercício mais vezes. O importante é que você não desista. Só quem desiste não alcança esse sucesso. Não é o seu caso. Legal? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E vamos nós, rumo à aprovação. Até nosso próximo bloco.